Bom, voltando aqui, imagino que você fez essa atividade. Então agora o seu texto está dividido em parágrafos, mas você não sabe se seu parágrafo está fazendo muito sentido ou não. Não sei se a ideia do meu parágrafo está boa. Não sei. Fiz o que você pediu, porém não sei se está certo. Calma. Então agora a gente vai dar uma olhada nessa segunda seção do texto, ok? Então vamos lá. Em seu livro mais recente, Determine the Science of Life Without Free Will, Determinado a Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio, em tradução livre, Sapolsky se aprofundou em suas reflexões e observações sobre esse conceito controverso. Nele, o neurocientista refuta os argumentos biológicos e filosóficos a favor do livre-arbítrio, sustentando que eventos cerebrais anteriores, em interação com o ambiente específico, determinam o comportamento. Especificamente, o cientista enfatiza que tudo o que fazemos é determinado pela nossa biologia, genes, hormônio, educação, infância e pelas circunstâncias da vida que se estendem muito além de nós. Essa interminável cadeia de causas, que remonta aos nossos pais e além, cria uma rede quase infinita de fatores que acabam se traduzindo em nossas ações. Assim, nesta perspectiva, segundo Sapolsky, não somos seres autônomos como acreditamos ser, mas sim uma amálgama dessas influências que se manifestam em nossas ações. Em essência, considera-nos simplesmente máquinas biológicas tal como qualquer outro organismo vivo. O mundo é realmente louco e muito mais injusto pelo fato de recompensarmos e punirmos as pessoas por coisas sobre as quais elas não têm controle, disse Sapolsky ao jornal Los Angeles Times. Não temos livre-arbítrio. Parem de nos atribuir coisas que não existem, acrescentou. Vamos terminar aqui de novo, parar nessa segunda sessão. Aqui o Sapolsky vai detalhar as suas opiniões que foram apresentadas nesse livro aí. Inclusive a ideia da matéria surgiu para fazer propaganda do livro, muito provavelmente. Não sei se paga, não sei se foi intencional do autor, ele gostou realmente do livro e quer divulgar. Mas muito provavelmente paga. Geralmente essas coisas são pagas. Então, o Sapolsky vai colocar que a gente não decide nada. O que a gente faz é reagir ao ambiente bem uma base behaviorista, tá? Então ele vai dizer que, por exemplo, o modo como a gente nasce, a educação que a gente tem em casa, se a gente teve uma infância ruim, uma infância boa, os traumas pelos quais a gente passa, tudo isso vai criando essa noção de eu, que na verdade não tem liberdade de nada. As decisões que você toma eram a única opção disponível para você, porque juntando todas essas condições que a vida lhe colocou sobre você, não sobra espaço para você decidir sobre nada. Então, na verdade, o que você decide é, na verdade, o resultado de todas as suas experiências. Então, a gente não decide nada. A gente dá a sorte ou dá azar de cair em um bom ambiente. Se você conhece o Wesley, é basicamente isso que ele comenta, porque o Wesley é um meio fanzaço do Sapolsky. Então, basicamente é isso que esse texto vai dizer. Então, isso aqui é uma parte interessante, né? Porque se a gente não tem controle de nada, então não dá para punir crimes, porque não foi culpa do criminoso que matou uma pessoa, estuprou outra. É complicado, abusou de uma criança, não tem culpa. É um tema muito complexo, né? Mas agora, voltando para as nossas questões textuais, vamos fingir que o seu texto esteja com os parágrafos prontos. Vou pensar que você colocou parágrafos no seu texto, dando aquele recuozinho antes para que identifique que é um parágrafo. Beleza? Beleza. Quando a gente dá um zoom no parágrafo, o que a gente vai ver aqui é algo mais específico ainda. Cada parágrafo é formado por períodos. Então, essa é uma palavra que você tem que decorar. Período. Períodos são essas partes que começam em uma letra maiúscula e vão até um ponto. Percebem? Então, o que eu quero que vocês façam agora é contar. Eu quero que vocês pausem esse vídeo aqui. E nesse parágrafo aqui 2, eu quero que vocês contem quantos períodos tem.
tá? Vou dar uma pausinha de 3 segundos para vocês pararem aqui e contarem. Pronto. Eu fingi que vocês pausaram o vídeo e contaram. Vamos contar. 1, 2. 2 períodos. Nesse próximo, 1, 2. Nesse primeiro, 1, 2. Nesse quarto, 1, 2, 3. Em geral, um parágrafo ele tem que ter, em geral, tá? Eu estou contando isso para vocês porque vocês não têm experiência com escrita. Quando vocês tiverem mais experiência, o parágrafo pode se expandir ou pode diminuir. Mas, em geral, recomenda-se que um parágrafo tenha de 2 a 3 períodos. Por quê? E agora que vem a coisa interessante. O texto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um texto tem que começar, tem que expandir o seu ponto de vista, desenvolver e concluir. Da mesma forma, um parágrafo tem que, em geral, tá? Começar algo, desenvolver algo e concluir algo. Então, o ideal para vocês é que o parágrafo tenha 3 períodos necessariamente. Mas esse parágrafo de conclusão, ele geralmente não aparece em alguns textos. Nesse caso aqui, nesses parágrafos que só tem 2, geralmente não tem conclusão no parágrafo, só um desenvolvimento. Por quê? Porque a conclusão, na verdade, é a conclusão do raciocínio como um todo, ele pode aparecer lá no fim. Mas vamos dar uma olhada então o que cada período desse quer dizer. Esse primeiro período, ele comenta do livro, né, mais recente, e que o Sapolsky se aprofundou nessas reflexões sobre esse conceito controverso. Então, esse primeiro parágrafo, ele só deu uma introdução o que é o livro e o que é que ele tem. No segundo parágrafo, veja que ele desenvolve no que é que o Sapolsky se aprofundou. Nele, o neurocientista refuta argumentos biológicos e filosóficos a favor do livre-arbítrio, sustentando que eventos cerebrais anteriores e interação com o ambiente específico determinam o comportamento. Beleza? Olha que interessante. Primeiro, ele apresentou algo e depois ele detalhou esse algo. Tá? Então, é meio que uma generalização inicial. Então, tem um livro, Sapolsky se aprofundou no tema do livre-arbítrio. E aí, no segundo período, detalho qual é o argumento dele, qual é a conclusão a que ele chega. Tá? Então, esse primeiro período vai servir mais como uma introdução do que você vai falar no parágrafo. E o segundo período vai desenvolver. O segundo e o terceiro desenvolver e aí um quarto conclui. Ou o segundo desenvolver e o terceiro conclui. Não tem necessariamente uma ordem certa, estou repetindo. Mas como vocês estão começando a escrever, é ideal que o primeiro período apresente a ideia que você vai tratar no parágrafo. O segundo detalhe essa ideia, aprofunde. E o terceiro conclua. Como é que ele pode concluir? A gente comentou que o primeiro período vai generalizar. Então ele vai dar uma informação mais geral. Por exemplo, no livro X, Sapolsky vai falar do livre-arbítrio. Generalizei uma afirmação sobre o livro. Nele, Sapolsky comenta que o livre-arbítrio é tal coisa, mas isso não existe no ser humano, pois o ser humano é determinado por condições ambientais e genéticas. Veja que o que eu fiz foi expandir a ideia de que eu apresentei no primeiro período, de que o Sapolsky vai falar do livre-arbítrio. Esse falar do livre-arbítrio agora virou: o livre-arbítrio é tal coisa, mas nós não temos ele porque nós temos, na verdade, só ambiente e genética que nos determinam. Então, o segundo período aprofunda, detalha essa noção, expande. E qual é a terceira? O terceiro período, que seria a conclusão. Você poderia comentar as consequências de a gente não ter essa determinação. Por exemplo, nele, o neurocientista refuta argumentos biológicos e filosóficos a favor do livre-arbítrio, sustentando que eventos cerebrais anteriores em interação com o ambiente específico determinam o comportamento. Assim, conceitos religiosos passariam a não mais fazer sentido dentro da sociedade.
Seria uma conclusão se o texto estivesse falando disso. Outra conclusão, nesse sentido, por exemplo, um bandido não teria culpa de matar uma criança, porque ele é vítima do passado e da genética dele. Entendem? Então, você apresentou uma conclusão do raciocínio para o parágrafo. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos. E essa é a conclusão da que eu quero dar a aula de hoje. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos em geral, tá? Então, olhe para o parágrafo que você escreveu. Ele tem quantos períodos? Muitas vezes, pelos textos de alunos que eu já peguei, o que acontece é que as pessoas escrevem sem parar e não botam um ponto. E aí é o problema problema de muitos textos. Não há pontos. Se não há pontos, quer dizer que você está desenvolvendo uma ideia sem parar. Sem parar, e às vezes é 5, 6, 7 linhas assim, a pessoa não bota um ponto. Quer dizer que essa ideia não termina. Então, o que eu quero ensinar a vocês é que cada período, e lembrando, período, letra maiúscula até um ponto, é uma pequena ideia que se junta com mais 2 e forma um parágrafo. Então, toda vez que você perceber que uma ideia terminou, bota um ponto ali. Tá? Então, o que eu quero é que vocês façam é identifiquem os períodos dos parágrafos de vocês. É bem provável que vocês fizeram parágrafos grandes ou parágrafos muito pequenos. Mas, em geral, parágrafos tem que ter 3 períodos. Em geral, tem 5, 7 linhas um parágrafo, tá? De forma geral, de novo. Porque quando vocês aprenderem a escrever, pode ter menos, pode ter mais. Tudo varia da intenção. Mas o que eu quero que vocês percebam é: foquem 3 períodos. Tentem identificar. Primeiro período, uma generalização. A gente chama isso, inclusive, de tópico frasal. Talvez vocês estejam anotando os conceitos, mas é muito mais importante para mim que vocês estejam praticando isso no texto de vocês. Quero que o que vocês façam agora é o seguinte: percebam nos parágrafos que vocês escreveram se há períodos. Se não há períodos, tentem identificar. Se não der para identificar porque ficou muito confuso, reescreva aquele parágrafo analisando o que eu coloquei agora. Primeiro período, generaliza a ideia que você vai falar naquele parágrafo. Então, se cada parágrafo tem uma ideia, o primeiro período do parágrafo vai ter um resumo dessa ideia, que eu vou tratar no parágrafo inteiro. O segundo período vai desenvolver essa ideia e o terceiro apresenta uma conclusão para aquela ideia, tá? Pronto. Essa é a tarefinha da aula de hoje. Identifiquem períodos, identifiquem a organização desses períodos, se eles estão na ordem corretinha. Caso não consigam identificar, reescreva o parágrafo, tentem manter o assunto do qual você está falando aí, nesse parágrafo, mas o que eu quero que você faça é tentar transformá-lo para que ele fique como um único período. Na aula que vem, eu vou trazer um exemplo de texto sem período para nós trabalharmos essa noção.